É, vamos lá. E aí, tudo bem? Hoje eu quero abordar umas coisas um pouco diferentes de relacionamentos amorosos, mas que também envolvem relacionamentos com pessoas do seu convívio ou não. E eu vou começar falando sobre. Aliás, eu vou falar sobre duas coisas, né? Que é a gente parar de se comparar com os outros e também da gente ficar quieto na nossa. Então vamos lá. Você já se deparou com uma pessoa dando opinião na sua vida sem você pedir? Com certeza, né? Isso é uma das coisas mais chatas. Pelo menos eu detesto. Apesar de eu estar aqui fazendo vídeo no YouTube e nas redes sociais em geral, eu detesto exposição. E isso influencia diretamente nas minhas escolhas para eu poder me relacionar com as pessoas. Tanto relacionamentos amorosos quanto amizades, vínculos, os mais diversos possíveis, né? E eu tenho comigo que quanto menos as pessoas sabem sobre você, menos poder elas têm na sua vida. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa comigo, quando eu quero que as pessoas saibam, eu mesmo conto. Eu fico puto da vida quando algum amigo conta alguma coisa que eu fiz ou que eu tô passando para outra pessoa, ou um familiar conta alguma coisa que eu tô passando para outra pessoa. E em família, isso é muito mais complicado, porque família, geralmente, as pessoas fofocam, né? E não é nem. Aliás, em vários casos é por mal, mas às vezes nem é. É porque as pessoas gostam de contar como tá a vida do outro e tal. Todo mundo quer cuidar da vida de alguém, né? De certa forma. Mas cuidar da vida dos outros dá muito trabalho. Cuidar da minha vida dá muito trabalho. Então eu evito até saber sobre coisas de pessoas próximas. Eu evito saber de parentes que estão viajando. Eu evito saber de pessoas próximas que estão fazendo alguma coisa, algum projeto. Se alguém vem me contar alguma coisa, eu falo, não me conte, porque eu não vou poder te ajudar. Só que meio que as pessoas elas não respeitam isso, elas fazem totalmente o contrário. Se você está fazendo alguma coisa e essa pessoa descobre de alguma forma, ela vai opinar na sua vida. Ela vai opinar. Hoje, por exemplo, um parente próximo, um familiar próximo, estava contando que ele está vendendo a casa e alguém da vizinhança que constrói casas foi opinar no valor da casa. E independente da situação, né, o cara estava errado, mas independente disso, a minha resposta teria sido: você vai comprar? Você vai comprar a casa? Você tem alguma proposta para fazer? Porque se você não for, então não opine. Eu não pedi opinião. Ah, Felipe, mas você está incentivando a ser grosso com as pessoas? Sim, tô. Ah, certas pessoas merecem grosseria. Você não vai ser grosso com todo mundo, obviamente, mas tem gente que você precisa ser grosso com elas. Senão elas não vão perceber que elas estão fazendo alguma bobagem. Principalmente cuidando da vida alheia, né? Eu desfiz, né, um perfil do Instagram que eu até queria utilizar ele para falar sobre as coisas da minha pós-graduação, né? Eu
faço mestrado, tô quase acabando, mestrado em ciência da religião. E eu queria utilizar esse Instagram para promover conhecimento e tudo mais, né? Só que eu sentia, assim, que não estava dando certo. As pessoas, elas gostam muito de curiar sua vida, desnecessariamente, e falam muita bobagem, né? E meio que se você fala, você tem propriedade para falar alguma coisa, a pessoa, ela vai te descredibilizar. Isso acontece bastante. Daí eu desinstalei o meu Instagram e um tempo depois, eu fiquei algumas semanas sem. E um tempo depois eu fiz outro Instagram, só que privado. Inclusive eu coloquei lá, Instagram, perfil privado, né? E segui algumas pessoas, segui algumas pessoas que estavam sugeridas, né, de alguns perfis de amigos. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceitou. E tá uma maravilha. Não ter ninguém me enchendo o saco. Isso é muito bom. Eu não gosto de ninguém me enchendo o saco. E geralmente, assim, eu não sou assim na vida real, né? Não sou assim. Eu sou uma pessoa muito gentil, até pode não parecer. Mas a gente precisa ser grosseiro, né? Com algumas pessoas. Tem gente que não percebe que tá incomodando. Eu muitas vezes não percebo que eu tô incomodando. A maioria das vezes, na verdade. Às vezes eu falo, vou falando, às vezes eu falo algum absurdo, ofendo todas as minorias possíveis, todas as maiorias. Eu costumo dizer que tem aquele meme do Agostinho, que é: a classe média me odeia, os ricos me odeiam, os pobres me odeiam, a classe política me odeia, todo mundo me odeia. É óbvio que o pessoal não me odeia, né? Mas é um paralelo que tem a ver com tanto com as minhas opiniões pessoais, que as pessoas, quando elas pedem opiniões, eu falo minha opinião. E eu falo e foda-se. Se a pessoa não gostar, não é problema meu, né? E aí as pessoas, né, elas acabam... Minha cachorrinha latindo. E aí as pessoas, elas acabam criando uma inimizade, né, com a gente. Né? Isso também não é problema meu. E eu tenho muito disso, né? Se a pessoa, ela acaba se ofendendo, aquilo não é problema meu. Não é problema seu também, porque a maioria das vezes a gente não fala as coisas para machucar alguém, né? Aí a pessoa acaba se ofendendo porque interpretou errado. Eu não sei se eu tô parecendo ser uma pessoa muito grosseira, né? Espero que não. Mas eu tô incentivando, tentando incentivar vocês a serem um pouco mais grosseiros e não aceitar gente colocando o dedo na vida de vocês. É o tipo de coisa inaceitável. Obviamente que tem casos e casos, né? Por exemplo, se você está fazendo muita besteira, você precisa de uma intervenção. E provavelmente pessoas que te amam de verdade, seus amigos, vão fazer uma intervenção em você gostando ou não. E até que é legal receber uma intervençãozinha de vez em quando, porque dependendo da nossa fase de vida, né, a gente pode achar que a gente é o rei, né, da cocada. A gente pode achar que, né, somos os donos do mundo, né, que temos a razão, né, o nosso ego sobe a cabeça. Outra coisa é que a gente vê muito nesse pessoal de autoajuda, né, falar para se desvincular do ego. Eu não acho legal se abdicar do ego, não. Eu acho que você não pode ter o ego inflado, mas abandonar o seu ego, eu acho muito perigoso.
seu ego é quem você é, né? São suas ambições, seus sonhos, o que faz você mover, o que te faz mover as coisas, né? Você corre atrás das coisas porque você tem um ego. E aí você se desassocia do seu ego, você se torna uma espécie de replicador de falas e conceitos da internet. Você vai lá e tatua resiliência, tira foto fazendo 4 na praia, esse tipo de coisa. Mas tem um lado ruim do ego também, né? A parte da tatuagem a parte da tatuagem de resiliência também vale tem uma parte do ego que vai funcionar também na parte de que você procura coisas também padronizadas para você poder conseguir as suas coisas. Então, por exemplo, antigamente tinha aquela moda da tatuagem da ampulheta, da bússola do relógio, que todo cara bombadão tinha que tatuar esse tipo de coisa no braço, para fechar o braço com isso, para ele parecer muito legal. Teve a fase do leão, das tatuagens de leão. Hoje em dia, eu tô vendo um monte de mulher tatuando um monte de samambaia no braço, galho de oliveira. Eu não sei o que é aquilo, para te falar a verdade, mas eu vejo muita coisa assim. Se você tá assistindo esse vídeo e tem uma tatuagem de samambaia, assim, não é que eu acho ridículo, não, mas todo mundo faz. Você podia ter um pouco mais de personalidade. Eu tô divagando muito aqui, mas a gente pode voltar naquele ponto de ficar quieto. Que ele, em uma hora, ele vai acabar sendo interligado com o não se compare com ninguém. E por quê, né? A gente não tem jeito. A gente fala assim, não se compare, mas a gente acaba se comparando, né? Você vai ver a pessoa comprando um carro novo, indo atrás da casa própria, tendo uma promoção no emprego, e você não tem, você acabou de ser demitido, você tá fudido. Aí você acaba se comparando com a outra pessoa, porque você quer ter coisas, né? Porque ter coisas é sinônimo de sucesso, né? Então você quer ter coisas, você quer dar uma ostentadinha, você quer postar fotos nas redes sociais das suas viagens. E assim, não é que é ruim, mas pra quê? Não é muito melhor você curtir sem ninguém ficar sabendo, porque beleza, tem gente que vai achar muito legal, mas tem gente que não vai. Aí tem gente que vai botar defeito na sua viagem. Nossa, mas você foi para aí? Nossa, eu já fui. Você vai para João Pessoa, né? Eu tava olhando passagem para João Pessoa esses dias. Aí eu vou lá para João Pessoa. Aí chega alguém para mim e fala: Nossa, você foi para João Pessoa, né? Que legal, né? 2 meses atrás eu tava lá em Cancún. Tipo, o lugar que ela foi tem que ser supostamente melhor do que o meu, do que eu fui. Beleza, ela pode ir para Cancún, não tem problema. Mas você percebe que isso gera incômodo nas pessoas. Você não pode viajar quieto, você não pode fazer nada quieto. Você tem que mostrar para as pessoas que você está fazendo alguma coisa e você não pode aproveitar aquilo. Você, sua família, sua namorada, seu namorado e por aí vai. Eu acho, né, essa é uma opinião minha, se você gostar, não gostar, inclusive comenta aí se você concorda ou não,
que uma coisa leva a outra, e quanto mais você se mostra, mais você se compara. Você pode fazer isso inconscientemente. E redes sociais é uma coisa muito perigosa, porque o produto da rede social é você, é o seu tempo, é a sua paz. A rede social ela vai fazer com que você se torne dependente dela e da aprovação dos outros, né? Então, para que você precisa da aprovação dos outros? Por que você precisa comprar um carro do ano se um carrinho de 10 anos atrás, bem revisado, vai te levar para o mesmo lugar? Por que você precisa comprar um Kwid de 100 mil reais se você pode comprar um Jetta de 50, que é muito melhor? Então, aí você vai e posta que você comprou um Kwid, as pessoas vão falar mal do seu Kwid. Você vai lá e posta a foto do seu Jetta, as pessoas vão falar mal do seu Jetta. E isso afeta a gente, mesmo a gente falando, nossa, nada me afeta, né? Eu sou um cara muito foda-se. Mas isso afeta, cara. Isso vai afetar, não tem jeito. Eu prezo por discrição o máximo possível, apesar de eu estar aqui fazendo vídeo. Mas eu prefiro ser uma pessoa discreta. Eu saí com uma moça esses tempos atrás que ela é conhecida em alguns lugares, e a gente saiu e tiraram foto nossa e já mandaram para fulano, para ciclano, né? Eu não vou sair mais com essa moça. Aí eu vou sair e vão tirar foto minha com ela de novo, vão espalhar para todo mundo. Eu gosto de ter privacidade. E tem aquela questão da energia também, né? Vou parecer jovem místico aqui. Se você faz as coisas em silêncio, eu acredito que elas fluem mais. Assim, eu sou quase um ateu, né? Não acredito em nada, muita coisa sobrenatural assim. Mas eu vejo que faz um pouco de sentido a gente não contar coisas. E como eu disse, uma coisa leva a outra, né? Se você não se mostrar, não tem com quem você se comparar. As pessoas também não vão te comparar com elas. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Sim, eu acho. Então, eu não sei nem se esse vídeo vai pro ar, não. Finalmente, eu acho que eu consegui arrumar a iluminação aqui. O outro vídeo ficou péssimo. Mas, se caso ele for pro ar, caso eu postar, eu gostaria que você comentasse aqui, né? O que você acha desse tema? Me fale alguma situação, se realmente isso funciona para você, né? De ficar quieto, de não falar as coisas, fazer as coisas no silêncio, se dá certo mesmo, se você acredita nisso. E se você também não acredita, né? Eu quero que você fale, dê seu relato aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilha para aquela pessoa exibidinha que gosta de se comparar e gosta de ficar enchendo seu saco. Fala para essa pessoa parar de encher seu saco, inclusive. Que se ela quiser encher o saco, faz aquela piadinha de mostrar o boleto para ela, para ela pagar e que vai resolver. Tem um meme que eu vi esses dias, como é que é? Se você quer a minha melhor versão, pague o premium. Isso, você tem que fazer isso. Fale isso para as pessoas e você vai ganhar qualquer discussão. Você vai ficar quieto. Ficar quieto é ter paz. Paz é algo que não tem preço. Não tem preço. Então é isso, né? Beijos aí, abraços.
e até a próxima.